A seguir, Ponto de Encontro, episódio 7, Assistência Estudantil e Nutrição, com os convidados Alessandra Asmar de Freitas e Carlos Augusto Sanguedo Boinar. Bom, estamos aqui para mais um encontro, o nosso programa que fica visitando vários setores da instituição. O nosso ponto de encontro hoje está sendo aqui na sala Rubens Moll, é uma sala de reuniões da direção, e a gente está aqui com o professor Carlos Augusto Sanguedo Boinar, que é o diretor de Assuntos Estudantis, e com nossa nutricionista, Alessandra Asmar, e a gente vai fazer um programa agora para que seja falado sobre assistência estudantil de uma maneira geral e as políticas de permanência e um pouco também da parte de nutrição, que a Alessandra, ela agora também está assumindo a coordenação de apoio ao estudante, então é importante a gente fazer um programa para mostrar o que a nossa instituição trabalha em relação às políticas de permanência, acesso, permanência e êxito é o tripé que a gente sempre faz, mas a permanência nesse foco prioritário agora no momento. Eu agradeço a disposição de vocês. A gente já esteve com o professor Boinar em outro momento para falar do desporto, já que ele é da área de educação física, e agora ele vai, juntamente com a Alessandra, falar sobre assistência estudantil. Eu agradeço vocês. Então, o que a gente pode falar sobre assistência estudantil, nas políticas de assistência? A gente sabe que esse nosso encontro aqui é sempre com temas voltados para a educação diferenciada da nossa instituição, e o que as políticas de assistência estudantil têm a ver com a boa educação para o nosso estudante. O que o estudante que vier estar aqui no futuro, o que ele vai encontrar nessa parte de assistência. Eu estou dando boa tarde porque a gente está gravando à tarde, mas bom dia, boa tarde, boa noite para quem assistir. Eu vou dar um pontapé e a Alessandra complementa, porque eu acho que é mais interessante os assuntos que ela vai abordar aqui hoje. Primeiro, vamos parabenizar mais uma vez pela iniciativa, eu acho muito legal, acho que é um processo que a gente pode mostrar à nossa comunidade, principalmente a comunidade externa, algumas ações que a escola desenvolve no seu dia a dia. E hoje o assunto especificamente é um assunto de grande importância, porque nós estamos falando, como você falou, acesso, permanência e êxito. E aí eu quero lembrar que a assistência estudantil, ela hoje mais do que nunca é fundamental nesse processo da permanência e do êxito. A partir do momento que nós trabalhamos com bolsas e auxílios, especificamente da coordenação de apoio ao estudante, da qual a Alessandra está assumindo a coordenação, é fundamental que haja realmente um processo de divulgação perante os nossos alunos que estão precisando, estão necessitando, e cada vez mais a escola entende que isto é um investimento. Isso é uma das prioridades dessa instituição, dessa gestão, em fazer com que os nossos alunos tenham realmente acesso a uma política de assistência que não é do Campo Center, do Instituto, mas que a gente faz de uma forma muito mais presente a partir do momento que o nosso campus é o maior campus, e aí todas as dimensões têm tamanhos infinitamente maiores, mesmo respeitando as outras co-irmãs, e, como eu falei, é extremamente importante para os nossos alunos. A Diretoria de Assuntos Estudantis, da qual a Coordenação de Apoio ao Estudante é uma das suas coordenações, ela também engloba o CSQV, que é o Serviço de Qualidade de Vida, onde nós temos profissionais dentistas, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Temos ainda a biblioteca e temos também o NAPNE, que é um setor específico extremamente importante, com um aporte muito grande de profissionais de referência. Temos professores, intérpretes, temos técnicos de assuntos educacionais, psicopedagogos, professores, fazendo uma abordagem direta aos nossos alunos, que não são poucos, cada vez nós temos uma entrada maior de alunos com essas necessidades específicas, e eu acho que ela cumpre o seu papel. Especificamente hoje, eu acho que a gente tem a falar, e aí a Alessandra tem muito mais conhecimento, é a importância que hoje o nosso processo de nutrição
ele consegue atender, né? Os números são números grandiosos, não são de agora, são de um bom tempo. E aí nós podemos também falar, né, a questão durante o período da pandemia, né, que a escola não se voltou, não se fechou em momento algum para atender os nossos alunos que são assistidos pelo programa de bolsas e auxílios. Então, no primeiro momento, eu acho fundamental o apoio da gestão em estar presente nas ações da DAI, né, que é a Diretoria de Assuntos Estudantis, e esta com as suas coordenações. E é importante sempre tratar, as pessoas podem pensar, tem assistência estudantil, não é um viés assistencialista, é um viés educacional, porque muitos dos nossos estudantes realmente dependem disso para permanecerem aqui na escola. Às vezes a gente ouve falar, inclusive a gente teve cerimônia de formatura na semana passada, né, teve um estudante que falou no discurso, né, é difícil entrar, é difícil permanecer e é difícil sair. Então a gente tem o papel até de diminuir um pouco essas dificuldades, né? Eu entendo a escola, Júnior, com todas as dificuldades que os nossos alunos vêm para estudar na escola, e hoje, mais do que nunca, a partir de 2 anos de pandemia, de um afastamento muito grande por parte das escolas, né, principalmente as escolas fundamentais, que têm um ensino fundamental, eu acho que isso ela teve uma dimensão maior, né? Então é mais do que nunca os nossos aportes de assistência, que como você mesmo diz, não é assistencialismo, muito pelo contrário, né? Até porque todos os nossos processos são por editais extremamente comprometidos com a lisura, com a transparência, que nos dá um trabalho enorme e sempre com a quantidade de servidores muito empenhados em realizar aquilo da forma mais imparcial possível, né? Até porque nós estamos falando em torno de 3.500 alunos, às vezes metade dos nossos alunos fazem o processo, os editais da Coordenação de Apoio ao Estudante. E aí quando você pega que nós hoje temos aí em média 1.400, 1.500 alunos sendo assistidos, nós praticamente alcançamos uma média muito alta de alunos tendo a possibilidade da permanência, porque isso contribui com a permanência e, consequentemente, com o êxito escolar durante o seu período de aluno. E você falou dos editais, que tipo de auxílios a gente tem hoje? A questão, a Alessandra está doida para nossa coordenadora, mais do que nunca agora, Vamos falar especificamente dos tipos de auxílio, né? Como é que são esses auxílios como é que eles fazem para serem pleiteados pelos estudantes? Nós temos são 5 tipos, 2 bolsas, que é a Bolsa Permanência IFE e a Bolsa para necessidades específicas, né, de educação. E tem 3 auxílios, que é a moradia, transporte e auxílio alimentação. Esses auxílios são pagos com verba da instituição destinada especificamente para isso. Especificamente da assistência estudantil. Da assistência estudantil. A rede, como um todo, tem essa verba, né, que é particionada entre os institutos. Que é o maior orçamento do nosso instituto, né? Porque às vezes as pessoas podem pensar que está se gastando dinheiro, mas como você falou, é investimento na possibilidade de permanência isso mesmo. Desculpe que eu cortei a lição. Não, e o FNDE também manda pra gente a questão da agricultura familiar. Pois depois eu ia tocar nesse ponto específico, mas aí a gente vai... Hoje, com esses auxílios e essas bolsas, a gente está conseguindo atender 590, já foi maior, né? Mas 590 alunos. E essa questão... Fora o pessoal do auxílio alimentação, são 730 alunos inscritos na alimentação. Tá, e a destinação de cada uma dessas coisas? Auxílio moradia, o que é isso? É um auxílio que o aluno recebe para que pague uma possibilidade de um aluguel, contribua em casa com aluguel, né? Embora esse valor não tenha uma prestação de contas. Então ele pode usar também, até mesmo para, salvo comprovações, até mesmo para outras possibilidades. Às vezes ele divide uma república, às vezes ele paga um aluguel. A gente recebe muitos alunos de fora da cidade. Continuamos recebendo muitos alunos, principalmente nos cursos superiores, né? E eu acho que você falou tudo. Não eu gosto muito dessa palavra. Eu não falo gasto nem custo, eu falo investimento. Né? E acho, Alessandra, que também a gente deve lembrar que esse recurso da assistência estudantil, do qual eu falei que seria o maior orçamento, hoje ele cobre o ano inteiro das nossas bolsas e auxílios e também pagamentos da própria firma de nutrição, né? Que é um volume
considerável. E talvez isso, além da responsabilidade da Alessandra, de todo o empenho que ela tem junto com a sua equipe, talvez também seja o diferencial em relação à qualidade do que a gente oferece para os nossos alunos. Isso eu acho que deve ser sempre lembrado. Certo. A questão, por exemplo, ainda nos auxílio transporte, como é que funciona isso? O auxílio transporte é para que haja o deslocamento. A partir do momento que existe uma lei estadual, do qual os nossos alunos do integrado eles têm direito à gratuidade, né? Então, esse praticamente 100% é para alunos do curso superior, né? Que tem dificuldade de translado das suas moradias, suas localidades até a nossa escola. A gente tem muitas localidades cujas prefeituras investem, né, em transporte para trazer, mas nem todas são... Não atendem a todos, né? E a gente tem nas adjacências das cidades e municípios adjacentes, eles têm esse processo da prefeitura colocar ônibus, mas de vez em quando tem algumas dificuldades, né? E aí os alunos são penalizados, né? Então esse auxílio transporte veio para tentar diminuir essas dificuldades. E esse auxílio alimentação, como é que ele é? Aí A gente... o profissional que está aqui do meu lado vai falar melhor do que ninguém. A gente sempre abre um edital, né, para que os alunos possam se inscrever, porque nossa capacidade ainda é limitada, né? A gente ainda está terminando de montar o nosso restaurante. Capacidade física, né, de tamanho do refeitório e capacidade de equipes também, né? De produção, né? Ainda é tudo bem, como é que eu vou dizer, menos tecnológico, mas o nosso restaurante novo já está com tudo já comprado, só aguardando a finalização da obra. Certo. E a gente, só para apontar, a gente está gravando aqui em setembro, então talvez no futuro a gente já esteja com a obra... Hoje, né, Alessandra, é bom lembrar que a gente fala em 750 alunos fazendo uso, né, durante o almoço, né, vale lembrar, né, que nós temos 4 refeições ao dia, um lanche da manhã... Nós servimos 3.300 refeições por dia. Entre os 3 turnos... É um lanche, o almoço, o lanche da tarde e o jantar. Os números são grandiosos, os números impressionam pelo tamanho do instituto, né? Então a responsabilidade do setor, e aí é um setor extremamente elogiado pelos alunos, por todos nós que acompanhamos, né? Eu acho que o empenho da equipe, a Alessandra capitaneando isso aí, né? Eu acho que isso faz uma diferença muito grande. E há um pensamento, né, Alessandra, para que nesse novo refeitório a gente talvez consiga dobrar o atendimento e até um projeto, né, que a gente possa atender nós servidores, sim, né, sendo subsidiado, pagando, né, dá uma tentação a gente ver aquele cheirinho ali de comida boa, né, sendo preparada. A questão do alimento é interessante porque a Alessandra, como é profissional de referência, ela sabe que tem determinadas legislações que a gente tem que seguir, né? Em relação à quantidade. Não é uma merenda qualquer, não é um lanche qualquer. Não. Tem toda uma regra para ser seguida. Tem uma regra fresquinha que saiu da pandemia de 2020, mais de 2020, que ela limita muito a gente na questão, quer dizer, visa uma alimentação saudável, visa os bons hábitos alimentares, que a gente está aqui para educar. É educacional também, isso que eu ia falar. Exatamente. Se a gente oferece, ele conhece o alimento, ele experimenta o alimento e acaba então fazendo uso, né, diário, no seu dia a dia, vamos dizer assim. Então, visando assim a questão nutricional, uma alimentação saudável e os bons hábitos, né, criaram a resolução 6 de 2020, de maio de 2020. E aí ela modificou bastante o nosso cardápio. Foi criada pelo Ministério do FNDE, tá. junto com aquele que coordena o PNAE, né? Certo. Então, o PNAE. É o Programa Nacional de Alimentação. Isso. E diz passagem, Alessandro, com essa legislação, ela aumentou o custo, né? Porque ela acaba... Esse processo, né? A gente tem que usar mais, por exemplo, os alimentos naturais, né? In natura, menos processados possíveis. E limita a questão de ultraprocessados, que seriam os industrializados. Realmente para a questão de sódio, né, de outros alimentos, de outros ingredientes prejudiciais. E criou, por exemplo, algumas regras. A gente tem que oferecer 23 alimentos in natura durante a semana por aluno. Né? Bem diversificado o negócio. Isso aumenta bem muito o específico, trabalho. né? 23 alimentos in natura. Não Falando de fruta in natura, legumes Você in não natura. fala assim que você pode usar ou deve usar. Não. Você usa 23, então é um número fechado, você tem que obedecer. São 520 gramas de hortifruti, né, por aluno por semana. Então, tudo isso a gente teve um trabalhão para montar os novos cardápios, mas com a agricultura familiar a gente também consegue atingir bastante.
até precisa complementar, né? Porque a verba que vem do PNAE para a gente trabalhar, 30% tem que ser destinada à agricultura familiar, já é uma outra regra. E para a gente é fácil trabalhar com a agricultura familiar, graças a Deus. Nós temos hoje mais de 20 produtores entregando mercadoria para a gente. São mercadorias de altíssima qualidade, né? Que eles utilizam, se não nenhum, ou muito pouco produto para poder melhorar, né? Já está quase, o produto que ele entrega praticamente já o finalizado. Só não tem orgânico ainda, mas está bem avançado. E a gente executa 100% da verba que a gente recebe, né? Sim. É isso que eu ia falar. Existe essa verba específica do programa de alimentação estudantil que é para destinar para compras da agricultura familiar. A agricultura familiar é caracterizada como? Então, são pequenos produtores, pequenas fabricações, como é que é isso? Então, não é só para agricultura. A gente, dessa verba que vem, 75% tem que ser para produtos in natura ou minimamente processados. Certo. Sendo que 30% acaba sendo destinado exclusivamente para a agricultura familiar. Aí o que seria o agricultor? Seria o pequeno produtor ou famílias, né? Grupos. E eles podem se organizar em cooperativas, né? Sim, podem. Isso é interessante porque isso ajuda também a alavancar esses negócios locais, né? Sim, e geralmente a gente dá preferência para aqueles mais próximos, né, do local nosso, ao redor, e vai passando para outras instâncias. Não atingiu, nossos agricultores não atendem, vai ampliando esse campo, né, podendo atingir até produtores de outros municípios. A gente já São Francisco, né? A gente atende São Francisco e Joinville é muito interessante essa situação. Eu tenho a oportunidade, às vezes, de estar com alguns agricultores na sala lá com a Alessandra. A satisfação deles trabalharem com a escola, a importância que eles se sentem importantes no processo dos alunos. Os depoimentos, às vezes, são pessoas muito tímidas, né? Pessoas que humildes, mas você percebe nelas assim, primeiro a oportunidade, segundo a questão da seriedade do quais os processos são e a questão mesmo de pagamento, porque a gente ouve falar que sempre quando você trabalha com o serviço público é muito difícil para receber, o que não ocorre com a gente. Então, eu acho que isso também faz parte, com isso a gente aquece a economia desse grupo, que é um grupo que tem muita dificuldade, às vezes, de colocar o seu produto nas feiras, nos supermercados, e aí encontra na escola, que também é um edital, né, o Alessandro? Faz uma chamada pública, né, e faz uma oportunidade para todos, né, e eu acho que isso a gente executa da melhor forma. Hoje, eu acho que um dado muito importante, né, no setor da alimentação da escola, primeiro é a satisfação dos nossos alunos e o reconhecimento do que está sendo servido. O tamanho da fila, né? O tamanho da fila, né, e eu costumo dizer, né, Alessandra, a gente tem visto, né, eu tenho repetido muito, que nunca nesse tempo todo de escola eu tenho visto tantos alunos se alimentarem na escola. Né? Isso é um reflexo direto das dificuldades que os nossos alunos das várias crises que a gente tem vivido, né, desde antes da pandemia. E aí o fato da escola ter a prioridade, ter uma das suas prioridades, a questão da alimentação escolar, né, e fazendo com que haja realmente, porque ali só quem conhece, só quem frequenta, né, aquele espaço ali, percebe a grandiosidade que é esse setor que a Alessandra hoje comanda. E aí também um outro dado que eu acho que é importante é a quantidade de estagiários que hoje, alunos estagiários de nutrição, buscam a escola para se fazer o estágio curricular obrigatório. Nós temos curso aqui de nutrição, tem aqui na região, tem. Isso é interessante. Esse campo de estágio já é uma novidade. Eu, por exemplo, não sabia e bastante interessante também. Temos a gente muita tem um convênio, procura. no caso, com a Estácio, que é quem mais procura a gente. Hoje a gente está com 6 estagiários começando hoje. E é até bom para agregar a força de trabalho, né? Que infelizmente a gente tem limitações, né? Hoje cedo eu estava conversando com Rena e a Manuela as limitações da área do campo delas da psicologia. Isso se reflete em outras limitações também. Com a né? Alessandra também acontece. O setor de nutrição teríamos que ter uma quantidade bem maior do que a que nós temos. Nós só temos uma nutricionista. E você falou dessa questão nunca antes você viu tantos alunos se alimentando. Isso é um reflexo, talvez, também da pandemia,
E das crises que a gente tem vivendo, né? A gente tem depoimento, você até fala, tem muitos alunos que só conseguem se alimentar quando vêm para a escola. Eu acho que são vários fatores, né? Eu acho que a Alessandra pode falar da parte da qualidade, posso falar um pouquinho também da qualidade e também das dificuldades dos alunos, até porque o nosso setor, que é assistência estudantil, é o primeiro ponto que o aluno encontra para pedir ajuda. Sim. Né? Então, logo assim que eles entram, eles já querem saber onde é que tem bolsa, onde é que como é que faz para o lanche. Qual é o direito, quais são as possibilidades que eles têm de algum tipo de assistência. E hoje, na questão da alimentação, é muito claro. Né? Você vê a fila do lanche, é uma coisa absurda. Nós estamos falando à noite aí, números impressionantes para praticamente, nós temos aí à noite 3.500 alunos. Quase 50% quase 50%, do noturno. Né? E então, quase 50% à noite estão fazendo a sua janta, o seu lanche. E a gente percebe, como tem depoimentos, como já vi disso anteriormente, alunos que falam que, infelizmente, tem aluno que só está comendo no dia que vem para a escola. Isso dói muito para a gente. Né? Inclusive, até os sábados a gente hoje serve a alimentação, né? Porque nós temos os sábados letivos. Então, na verdade, não foram só 5 dias, são 6 dias em 7. Sim. E durante a pandemia, que a gente não teve a presencialidade, né, houve uma adaptação desse programa para não deixar de atender os alunos que precisavam naquele momento. Eram alunos que já eram matriculados, que estavam estudando presencialmente. De repente veio a pandemia e não puderam mais estudar presencialmente e, por consequência, também não ter o lanche e tal. E essa adaptação funcionou como durante a pandemia? Então, a gente já tinha mão de obra, né, que com a pandemia ficaria ociosa. Tinha a demanda da coordenação, que eram mais de 500 alunos. 550 alunos. 550 especificamente alunos, 550 alunos. Que vinham dessa dependência da alimentação, né, na escola, e que de repente ficaram sem. E aí... Tivemos o aporte financeiro no primeiro momento, até por ideia da Alessandra. A gente tinha o problema, foi detectado como o que nós vamos fazer com os alunos. Material na casa. Material na casa, e aí a gente começou a pensar o que poderia ser feito. A Alessandra deu a ideia da questão do recurso. Né? E aí, junto ao nosso financeiro, começaram a estudar o que poderia ser feito. Aí chegamos no valor, né, de R$200 à época, que era o nosso maior valor de aporte financeiro em cima de bolsa auxílio, cento e poucos mil reais. Né? E depois, aí, com a questão do orçamento ele ficando mais restrito, e nós começamos a trabalhar com a questão das cestas básicas. Né? E aí nós trabalhamos com 550 cestas básicas. E um outro diferencial, nós assumimos o compromisso de entregar essas 550 bolsas. Onde os alunos estivessem. Onde os alunos estivessem. Nós estamos falando de Rio Bonito, próximo a Rio de Janeiro, nós estamos falando de Cachoeiro, Itapemirim, falamos de Muriaé, falamos de localidades, Itaucara, Peribé, para não que o aluno não faltasse. Foi uma solução interessante porque a mobilização continuou, né? Porque tinha a equipe da empresa que ia ficar ociosa, talvez até ser dispensado e não ter o ganho. Os produtores, fornecedores continuaram entregando, também manteve a renda deles. Era a única cesta básica, né, com horte. Isso, e além da questão das famílias dos alunos que foram atendidos. E aí, Jônio, eu acho também que a gente deve lembrar que nesse processo muito importante, né, a orientação de nosso diretor, Carlos Alberto, que bancou desde o início, né, acho que isso tem que ser visto, assumiu a responsabilidade, né, chamou a gente para que a gente pudesse... O que vai ser feito? A gente precisa fazer alguma coisa, o que precisa ser feito? E aí a Alessandra entrou com o pessoal dela, uma cesta que você percebia os alunos quando pegavam a cesta, tipo assim, poxa, não é uma cesta básica, é realmente uma quantidade vultosa de alimentos, né? Só para você, chegava a pesar, às vezes era 42 quilos, uma cesta básica 42 quilos, é uma coisa bem encorpada, né? E ia com hortifruti, né? E a gente encaminhava com hortifruti. E isso aí nós ficamos fazendo até o final, quando a gente pôde, né? E aí depois, até janeiro a gente entregou, em dezembro nós entregamos 2 vezes, né? Entregamos no início. Porque em fevereiro já estava começando, já é outro orçamento. E é outro orçamento, então a gente teve que se adequar. Então o que a gente conseguiu fazer com o orçamento em 2020, né, e 2021,
a gente conseguiu atender, e eu acho isso importante, mostrar que mesmo no período de dificuldade, né, a gente teve como se adaptar, teve como não deixar o atendimento de lado. E a Alessandra, por ela conhecer bem o que ela faz, o trabalho dela, a equipe dela, né, uma equipe extremamente comprometida, né, em um atendimento, você vê o tratamento das pessoas que tem lá dentro do setor de nutrição, é um capítulo à parte nesse processo de alimentação, né? E acho interessante também que a Alessandra possa também falar um pouquinho, João Ivan, sobre a questão de alunos que têm algumas dificuldades alimentares, né? Eu acho muito interessante, porque quando a gente fala isso lá fora, as pessoas não têm muita dimensão. Esse final de semana eu estava conversando com uma pessoa, e aí falando, né? Ela perguntando, porque a filha dela se alimentava aqui, saiu da escola, foi para outra escola, e na outra escola não tem e tal, e eu explicando, e aí ela fala sobre a questão, minha filha tinha um atendimento especializado lá, porque ela tem uma intolerância, alguma coisa. Eu falei, realmente tem isso. Eu acho que a Alessandra... Fala então desse cuidado especial falar, aí né? Isso até está na norma, está na lei. Acho que a gente tem que fazer esse atendimento, né? A gente só não conhece ainda a realidade do campus sempre, que os alunos muitas vezes acabam não procurando a nutrição, por desconhecer, ou realmente por não saber que a gente está aqui aguardando essa demanda para então colocar em prática. Mas, além dos alunos que se inscrevem no edital, porque esses alunos a gente considera ele à parte, né? A gente não está tirando a vaga de quem participa do edital e nada. Então, eles procuram a mim, né, que sou o setor de nutrição, e geralmente, assim, eles são diabéticos, ou então tem intolerância, tem alergia alimentar, ou alguma outra, tipo uma anemia, ou alguma outra condição que faz com que ele não possa esperar o horário da refeição que a gente serve. E essas condições, tipo elas são assistidas por legislação, né? Sim, são assistidas por legislação. E aí, como nutricionista, meu papel também é dar esse alimento condicionado à condição dele, né? Vamos dizer assim, se ele é diabético, então eu tenho que tratar isso direito, né? Com todas as normas da parte de nutrição clínica, inclusive. E eles ficam assim, realmente, olha, eu venho sem almoço, não tem como almoçar, porque eu venho rápido, chega que a gente consegue atender esse aluno, e ele acaba também tendo mais prazer em estar aqui, né? Permanece ele. Quando você né? faz um atendimento a um aluno com essa característica, você está exercendo basicamente o que a gente se propõe a fazer, que é, né, além do acesso, a permanência êxito. E tem que a questão dos veganos também, né? Sim, isso eu ia perguntar. O mais simples pra gente hoje são os vegetarianos e os veganos, né? Que a gente atende. Toda a nossa refeição tem pelo menos um prato lá voltado para o vegetariano. E o vegano, geralmente, ele já tá atendido, né? E essa questão desse atendimento especial, eu tenho percebido em todas as conversas que eu tenho tido, de a gente saber lidar com as diversidades, né? Porque é muito comum a gente colocar todo mundo na mesma caixa e atender do mesmo jeito. E a gente sabe que a nossa escola é uma escola bem heterogênea. Sim. Talvez fosse até mais fácil para a gente se fosse uma escola mais homogênea, mas hoje a gente sabe que tem estudantes aqui que vêm em várias situações pessoais, até familiares. Vocês costumam envolver muito as famílias nesse processo de assistência estudantil? Nós retornamos este ano com as reuniões com os pais dos alunos que são atendidos pela assistência estudantil. Já fizemos uma reunião, pretendemos ao longo do ano pelo menos 2 reuniões com os pais e alunos, para que eles possam conhecer melhor a escola. Nós somos 2 anos, tem aluno que nunca tinha vindo à escola, começou a vir agora. E, consequentemente, os pais também não. Então, é interessante essa aproximação, esse estreitamento, fazendo com que os pais venham para dentro da escola, para que possam permanecer, ter mais perto dos alunos, conhecerem a escola, conhecerem os professores. Eu acredito que a direção de ensino também está fazendo, né, algo semelhante, já vai começar a fazer. E há uma preocupação muito grande, Ivan, porque o nosso alunado, ele cada vez mais, ele precisa ser assistido, né? Nós temos lá uma dificuldade, a Alessandra lá recebe diariamente os alunos que têm, além de tudo que foi falado aqui, algumas outras excepcionalidades, e tem que dar conta, né? E aí a gente também, enquanto gestão, né, nós também fazemos a nossa parte, né? Nós agora
adquirimos mais 2 micro-ondas, colocamos lá para poder atender aqueles alunos que não são assistidos pelo programa de alimentação. E lembrar o detalhe, é muito importante sempre ressaltar, a obrigatoriedade da alimentação seria para os alunos do integrado. São alunos que têm aqui manhã e tarde de ensino médio integrado. Mas como a gente não consegue atender a todos, nós criamos alguns critérios que são baseados na política de assistência estudantil, que fala principalmente na questão do perfil socioeconômico. As nossas bolsas, elas têm um perfil, elas são diferentes de uma bolsa de monitoria, de apoio tecnológico. Essa é o mérito acadêmico. Exatamente, de uma bolsa atleta, bolsa cultura. Nas bolsas da assistência, bolsa e auxílio, o perfil socioeconômico ele é fundamental. Inclusive começando com o sistema de cotas, né? Então, deixar isso bem claro, mas são 2.800 alunos, 6 a 5 anos. A gente atende o quantitativo que hoje nos é condicionado. Quando tiver o refeitório novo, que a gente pretende dobrar, nós vamos dobrar o atendimento. Né? Então, a gente também tem essa preocupação de seguir sempre o que diz a assistência estudantil. E também algumas excepcionalidades, que são casos, né? Alunos que moram... O aluno, às vezes, olha como é que é complicado, olha a complexidade da nossa escola. Não é da nossa escola, é a complexidade que a nossa escola consegue resolver. O aluno sai 1h da o ônibus que vai para a localidade dele só passa aqui às 6. E ele não tem nenhum lugar para ficar. Não tem. Aliás, então, teria, mas aqui é seguro para ele ficar. Então, aí o que ele fica? Se é um aluno consciente, graças a Deus nós temos muitos casos assim, o aluno vai estudar, só que ele precisa do almoço. E aí entra a questão da Alessandra, né, em perceber que esta é uma excepcionalidade e também assiste esse aluno. E a gente vê que nossos alunos eles têm muitos ambientes para ficarem aqui na escola. A gente tem até tido algumas conversas em relação a direcionar, você falou aí dos micro-ondas, né? É um ambiente que foi preparado, né, para que os alunos que não são assistidos pudessem trazer a sua refeição. Alguns traziam timidamente, mas agora o negócio cresceu muito, porque eles viram que o negócio funciona, e é uma possibilidade. Sim. Tudo da escola tem uma proporção maior. Eu costumo falar que tudo aqui no Campo Centro espirrou lá na entrada, gripa o grupo todo. Olha, nós saímos de um espaço de 22 alunos, fomos para um espaço pouquíssimo, né, utilizado, subutilizado para esse fim, né? Mas tinha geladeira, tinha micro-ondas, tinha dois micro-ondas e uma geladeira e 20 cadeiras. Né? Nós passamos por uma geladeira industrial, que são 5 vezes o que cabe uma geladeira. Para as pessoas trazerem a merendinha de manhã e deixar lá, né? Conservar. Passamos para 4 micro-ondas, estamos recebendo mais um. E temos um refeitório onde 120 alunos podem almoçar ao mesmo tempo. Então, os números, volto a falar, os números nossos são números grandes. A gente não pode achar que aqui as coisas acontecem estalando o dedo. Isso tudo é muito planejamento, é muita organização. Né? E a disciplina é importante nesse momento, porque lá, né? E aí, Alessandro, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a questão dos ciclos de entrada, de preparação, como é que acontece, porque o aluno às vezes fala assim, pô, Bonar, aumenta mais um pouquinho o horário de alimentação, aumenta 15 minutinhos, mas ele não sabe que 1 minuto os próprios passa, professores também, né? Também, a gente sofre. Tem essa questão do aluno que sai correndo da aula para ir se alimentar e vice-versa, e aí o que acontece? Alessandro melhor do que ninguém, porque a gente inclusive está estudando, né, Alessandro, a possibilidade da parte da noite a gente ter uma alteração, ainda não chegamos à conclusão, mas eu acho interessante que você possa falar de como é o processo, né, de entrada dos grupos que chegam, os horários, o que eles têm, porque tem lei que a gente tem que obedecer também. Eu acho importante. Pegando assim esse gancho de que tudo aumenta, né, a proporção, cresce assim, na proporção, a gente começou com 440 alunos. Na época que era da cantina ainda, o ticket, que dava para a cantina. Hoje a gente tem 730, tentando chegar a 750, precisando aumentar muito mais. Então, assim, a gente já está quase que dobrando, né? O iniciozinho lá, tem uns 10 anos atrás, que inclusive passou bastante rápido. E a equipe também aumentou, eram 12, hoje nós somos 19, né? A equipe terceirizada. Lembrando que a gente sempre tem restrições orçamentárias, né? A gente Além não pode ter muito aumento. O orçamento a cada ano está menor. Porque são equipes terceirizadas, então são contratos de prestação de serviços que têm que ser pagos e a gente tem que... E são altos, né? Tem que dimensionar bem. Contratos altos.
E tudo começa às 6 da manhã e vai até quase 10 horas da noite, vai até as 9h45. É uma fábrica, né, Alessandra? Dividido em 3 equipes e não para, né? Fica o tempo inteiro desse horário até o final. À noite já se prepara para almoço do dia seguinte, o almoço acaba, já se prepara para janta, que é um ciclo. Começa o lanche, né, que seria o café da manhã deles, às 8, e já está no meio do caminho já pro almoço, que vai começar às 11, então é tudo muito próximo. A gente serve aí mais de 800 lanches no café da manhã e tem que se preparar para 750 com Eu queria que vocês ressaltassem o prazer que as equipes têm de trabalhar para os nossos estudantes. Eu sempre ouço depoimentos das equipes dos funcionários terceirizados que eles são muito satisfeitos em atuar numa escola como a eles nossa. são muito gratos, inclusive pela questão da pandemia, né, pelo período que eles dispensaram, né? Não foram dispensados e além de tudo ainda conseguimos mantê-los assim ativamente, né, que também psicologicamente mexeu bastante com eles. E a gente sente esse prazer deles sim fazer para os alunos, né, o reconhecimento que os alunos têm. E os alunos com eles, né, não só deles, nítido, com o né? aluno, mas o aluno com eles também. E alguns até têm parentes que vêm estudar aqui, né? Filhos, sobrinhos, netos, que eles... Eu sempre digo, os nossos servidores terceirizados, que são servidores como nós também, né? Só que num nicho mais especializado, o contato deles com a escola pode talvez despertar horizontes que às vezes eles nem sabiam que poderiam, né? O nosso servidor terceirizado ter o filho dele estudando aqui, ou ele próprio estudando aqui. Eu acho esse contato do servidor terceirizado, em qualquer nicho que ele atue, né, com a escola, eu acho importante ele experimentar esse ambiente de educação, esse ambiente em que ele está fazendo o papel dele, está servindo, mas ele está ajudando a escola a cumprir o papel dela, que é transformar o entorno, transformar as pessoas. Nós somos ex-alunos, nós já fomos muito transformados e continuamos sendo transformados. A Alessandra, tenho certeza que já estudou aqui e como servidora também está sendo transformada, né? Sim, acho que esse é o papel fundamental, um dos papéis fundamentais dessa escola. Desde que a gente assumiu essa questão do almoço, né, que como eu disse, já temos 10 anos, vamos pegar, vamos fazer, vamos. Então a gente pegou uma gestão centralizada, porém com a mão de obra terceirizada, onde a gente adquire toda a parte de alimentos, né, através das licitações, o que faz com que a qualidade acabe sendo também melhor do que se terceirizasse todo o serviço. Sim. Né? A gente tem outras unidades que são... Também, né? A gente tem outras unidades que terceirizam tudo, né? Sim, o trabalho é maior, mas... a satisfação também. A satisfação também, né? Sabendo que deu certo, que tem dado certo, graças a Deus, e que, como eu falei, não é fácil, mas é prazeroso. Eu acho também, Alessandro, que deve ser lembrado também a questão da rotatividade. Não é? Hoje, algumas necessidades, de repente os alunos eles têm alguma dificuldade de entender, mas a gente trabalha também, né? A escola, eu costumo dizer que a escola ela trabalha tanto a educação do conhecimento como a educação, não é a obrigação, mas ela faz um complemento da educação para a formação cidadã. Então, por exemplo, nas nossas filas a gente exige a questão dos documentos. Pô, mas você dá aula. Primeiro ele exige que não fure a fila, né? Primeira coisa. Nós estamos tendo alguns problemas, mas são horários. pontuais, os horários devem ser respeitados, as regras devem ser mantidas. Então, não é porque eu conheço o aluno que ele não vai mostrar a sua carteira estudantil. Em não tendo a carteira estudantil, ele tem que ter um documento que prove que ele é ele. Porque, infelizmente, a gente já teve casos, né, especificamente há umas 2 semanas atrás, de pessoas na fila que não eram alunos. Então, as pessoas olham o grau de atendimento que a escola passa, né? E a gente tem que ter um controle muito grande, porque o nosso objetivo principal é atender os nossos alunos, né? Então, é ruim ouvir isso, mas é a verdade, né? E a gente tem que ter realmente, os alunos têm que entender que o horário de 8 horas é um horário de 8 horas. Se ele for fazer um concurso público, se fechar o portão 8 horas, se ele chegar às 8h, ele não vai entrar. Se ele não tiver com documento, ele também não vai ter acesso à prova. Então, eu acho que isso é complementar a formação. A formação ela não pode ser só do conhecimento, só chegar aqui, vamos estudar, não é assim. Até porque a escola não é só sala de aula. Se tem uma coisa que essa escola ela é de múltiplas oportunidades. Né? Aqui você estuda, aqui você
se alimenta bem, você faz esporte, você tem internet, você tem Faz violão, amizades, né? faz amizade, você Socializa. faz a integração com outras pessoas, você cresce, né? Você amadurece, você tem uma formação que é o principal, que é ensino, e eles têm que fazer isso também de forma, né, organizada. Eu acho que esse papel lá também é muito importante. Nós temos uma preocupação de quando chegar, né, o refeitório novo que funciona, que atualmente é o Bloco G, provavelmente essa equipe hoje ela não dá conta, não dará conta, né, Alessandra? Dará conta? Dará porque as facilidades hoje dos a gente maquinários, tem mais equipamentos, né? funcionários porque a nossa tecnologia Sim. não existe ainda. Como né? você falou, quando for mais automatizado, isso. não vai cair a qualidade da Nós temos refeição. um forno que ele é por USB, você põe ali a programação e ele faz tudo sozinho. Interessante. Entendeu? Tem as caldeiras que também vão fazer tudo sozinho. Isso não vai significar que a gente vai dispensar as pessoas. Vamos aproveitar a gente vai precisar, com certeza. continuar precisando dessa mão de obra, mas a gente vai conseguir produzir mais no mesmo tempo que a gente produz hoje. Então, mais eficiente. E muito legal também, Alessandra, que está tudo lá. Está tudo lá aguardando, né? Nós estamos aguardando. Hoje, dia 5 de setembro, não sei 2022. quando isso vai ao ar, talvez nessa semana, mas isso vai ficar para a posteridade. Mas chegar dentro daquele almoxarifado do Bloco G e ver aquele material todo embaladinho, Todo guardado, os né? caminhões Nossa, chegando. puxa, é interessante você falando em caminhão chegando, né? Como que aguça a curiosidade das pessoas. Eu já vi o barco solar fica ali próximo da CAI, próximo do restaurante, né? Do refeitório. E a maior parte dos caminhões que chegam para distribuir, chegam ali. Você acredita que tem aluno que chega lá e tira foto? Do barco, não? Não, do caminhão chegando com sim. alimentação. De chegar. Outra coisa, interessante demais. A Alessandra é uma pessoa, né, bastante preocupada e antenada com essas necessidades dos alunos. Nós fizemos uma reunião semana passada e um dos alunos, preocupados também com essa questão de horário, deram uma dica que era a questão da divulgação dos cardápios. Achei muito interessante isso, porque partiu dos alunos, embora a Alessandra já tenha feito isso em outras oportunidades. Nós percebemos que o gargalo da fila, né, na hora do aluno escolher, porque ele chega lá, ele vê tanta... Isso é depoimento dos alunos, tá? Não sou eu, não. Os alunos chegam e falam assim, professor, tem tanta opção que a gente fica Eu nem sabia escolhendo. que tinha tanta opção, sim, bom saber. São 4 tipos de salada. Você tem arroz integral e branco, feijão, 2 tipos de carne, sendo que um é o vegetariano, né? Só aí são 9 bandejas que o aluno passa. Então, aí o depoimento é que os alunos ficam olhando uma aquilo. sobremesa que geralmente é fruta. E eles têm dificuldade, e aí demoram a escolher. Aí qual é a dica? Se colocar lá o cardápio, eu fui falar com a Alessandra, não, isso a gente já vai fazer, tem inclusive trabalhando num aplicativo para que os alunos possam entrar e descobrir, poxa, hoje tem isso. E aí quando chegar lá, ele já vai chegar, ó, eu só gosto de arroz, feijão e uma salada de alface. Como eu sou a pessoa dos aplicativos, gostei desse o Jorivan é o cara que conhece tanto ele aí. Mas é isso aí, segundo os alunos, é uma aposta de que vai aumentar a rotatividade e fazer com que a fila ande mais rápido e, consequentemente, os alunos retornando para a sala de aula. Eu 1 minuto para preparar a bandeja dele. 1 minuto. É mesmo? Num universo de 700, né? São 700 mas assim, minutos. 1 minuto não é que não, sim, espere ele sair. É em paralelo. 1 minuto, Certo. Mas mesmo assim é muito tempo. É muito tempo. A gente vai trabalhando sempre na melhoria desses processos, né? Seja na preparação, quando você falou as máquinas mais tecnológicas, as pessoas também têm treinamentos mais direcionados, E o próprio aluno... Vamos também usar nossos estagiários para dar essa ajuda lá na Hoje, orientação. a última vez que eu contei, eram 240 assentos, né, Alessandra, lá dentro do Bloco G. Acho 240, 260. Hoje eu senti falta de mesa. Hoje já andou melhor. Sim. Então, provavelmente já é a eficiência do cartaz, né, fazendo com que os nossos alunos também. Sim. Eu acho muito legal isso. Em qualquer lugar a gente tem os prós e os contras, né? Nós estamos vivendo uma situação onde os alunos perceberam a necessidade de também chegar para perto, de integrar. Né? Quando a gente faz uma reunião como a gente fez aí, a primeira vez que a gente faz uma reunião presencial com todos os colegiados, e lá a gente tem a presença de 63 alunos, e você para pensar que a quantidade de representações, elas são muito direcionadas para centro acadêmico, atléticas, né, e os próprios representantes Grêmio e CART, é um número considerável onde os alunos participaram da reunião com o objetivo de realmente tentar ajudar a escola na sua gestão. Sim. Porque no final a gestão o que é? É tentar adequar, né, o realizável
ao que a gente precisa melhorar. E a gente vai estar sempre precisando da ajuda dos alunos, né? Desde que nos ajude em tudo, até Sim, no fura-fila. com certeza. É o que a gente fala, todos os processos que acontecem na escola são educativos, de uma certa maneira. E eu acho que essa conversa nossa aqui está muito interessante. Eu já acho que ficou bastante claro, né, a questão do que a pessoa que vem estudar aqui, o que ela vai encontrar, né, de assistência, essas bolsas, esses auxílios, a alimentação de qualidade. Acrescentando também, né, Alessandra, falar um pouquinho de outras coordenações que é importante. Por exemplo, o nosso consultório odontológico, hoje ele trabalha com agendamento, até por uma questão, porque os dois serviços, tanto odontológico como médico, eles ainda trabalham com a questão da pandemia, tem todos os cuidados que eles têm de obedecer ainda, né? Então hoje eles trabalham com agendamento e o serviço médico com primeiro socorro de urgência, né? E também começando com psicólogo. Exatamente, né? Que hoje hoje já deve você conversou já conversamos com a Renda e Manu. Então você deve ter percebido o quanto a gente hoje tem que trabalhar a questão de saúde mental dos sim. alunos e servidores, tá? E a biblioteca com um acervo gigante, nós temos aí dentro dessa escola um espaço físico de excelência na biblioteca, né, enorme, com a quantidade de um acervo. E com o Bloco G que vai ser inaugurado, né? Que vai... Mais 800 metros quadrados. Exatamente, vai ser maior ainda, fazendo com que o aluno tenha a oportunidade de buscar as suas necessidades. E o NAPNE, que daqui a 1 mês, 2 meses no máximo, vamos estar inaugurando o Laboratório de Práticas Pedagógicas Inclusivas. O NAPNE nosso já é referência nacional, vai se tornar uma referência maior ainda, porque nós estamos aí com uma quantidade de equipamentos enormes, de qualidade, onde nós vamos fazer com que as escolas da cidade possam receber da nossa instituição material construído dentro do nosso NAPNE para que dê apoio às outras instituições. A gente já está com a pauta para falar do NAPNE já nessa semana. Vocês podem estar certos, vocês vão ter muita coisa para falar, muita coisa legal, porque o NAPNE é também um espaço de muita excelência dentro da nossa escola. Então eu vou te convidar para ir lá na nossa cozinha qualquer hora dessa, acompanhar a entrega dos agricultores. Não, com certeza, vai ser um prazer. E já encaminhando, infelizmente, né, para o final desse nosso papo, acho que a gente já vai fazer quase 1 hora aqui de conversa. E como o tema flui, a gente nem percebe o tempo passar. Isso é interessante, sinal que a conversa é boa e agradável. Eu agradeço, né, a participação de vocês. Deixo para vocês fazerem alguma consideração, alguma coisa que a gente não tocou aqui, que vocês julguem importante. Eu só queria agradecer a oportunidade, parabenizar você mais uma vez pela produção desse programa, porque na verdade é um programa, né? Mostrar as coisas da escola eu acho muito interessante. Viu, Alessandra? Eu não perguntei nada que você não soubesse responder. Tem muito mais coisa para você falar. Claro. Mas eu acho que eu queria mais uma vez agradecer a Alessandra, estender as tias da cozinha, né? Porque realmente tem um tio é o estoquista. Só quem conhece a estrutura daquela cozinha pode perceber o que a gente está falando. Falei agora há pouco de números grandiosos. Os números são muito grandes, né? Então assusta. Né? Então acho que também tem que ser reconhecido que é sempre de excelência realmente. E acho que o trabalho de Alessandra vai aumentar muito mais. Mas aí você está assustando, mas acho que todos têm competência para levar bem. Na verdade, Janivan, e quando a gente fala de gestão... seria desafio, é meu sobrenome. E também lembrar, porque eu gosto muito de falar isso, eu falo muito isso na parte de educação física, né? Eu acho fundamental a gestão acreditar no que está sendo feito, apoiar, investir, priorizar, e isso tem sido feito ao longo dos anos, né? Então, eu acho que quando a gente fala lá, o trabalho incansável das assistentes sociais, das psicólogas, dos técnicos de assuntos educacionais, do pessoal da biblioteca, é um trabalho árduo, é um trabalho terceirizado, também chegando muito junto os colaboradores, realmente uma união para que tudo possa andar da melhor forma possível. Temos problemas? Temos, continuaremos a ter problemas, mas a omissão não é uma coisa que acontece com a gente. Né? Os problemas são atacados, são diminuídos, são resolvidos. O que não podem é a gente fazer de conta que não está sendo feito nada. Omissão realmente nunca foi
nunca foi presente em nossas ações e nunca vai ser. E o foco vai ser sempre o nosso estudante, né? Com Que certeza. é nossa O razão objetivo de ser, nossa razão de estar aqui, né? Com certeza. E a gente continua nessa escola, né, que transforma e tentando fazer nossa transformação também na sociedade, no nosso entorno, né, que é uma das missões do Instituto Federal e a gente vem batalhando com isso daí. Bom, então, gente, obrigado por vocês aceitarem esse convite mais uma vez para a conversa e a gente estará em algum outro ponto aqui do nosso campus para tratar de algum outro assunto também, mais um encontro, tá bom, gente? Então, até a próxima.